Paz do Senhor, queridos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sei que todos já estão aí olhando o relógio, certo? Os irmãos nos perdoem, porque a nossa programação se estendeu um pouco além do que pensávamos, mas até meia-noite a gente vai embora, amém? Brincadeira, nada disso. O Samuel está animado, amém? Então, queridos, muito já foi dito nesta noite, né? Na verdade, seria assim, um pouco redundante, parte do que nós iremos falar. Mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e nós precisamos mesmo do processo de repetição para assimilação. Isso faz parte, né, da nossa natureza. Precisamos ouvir muitas vezes, precisamos às vezes ouvir 1000 para obedecer uma, né? Mas o Senhor é bom, misericordioso, maravilhoso e nos sustenta. Nós entendemos que já há um pouco de dispersação, mas louvado seja o nome do Senhor. O texto já foi lido nesta noite. Dele nós vivemos, nele nos movemos e por ele existimos. Dele, por ele e para ele. Nós fizemos uma junção de Atos 17, 28 com Romanos 11, 36. Certo? E dentro dessa perspectiva, nós vamos conversar com os irmãos um pouco a respeito deste tema, apesar de que muito já foi conversado nessa noite. Eu entendo que falta de gente que orienta vocês não é, nem adolescentes. Porque Céu Azul, etapa 1, a professora é boa. Céu Azul, terceira etapa, também. A Érica, então, nem se fala, né? Então, hoje eu vou me limitar. Queridos, esses dois textos de Paulo, ele vem falando e resumindo a obra de Cristo. Roma e Grécia eram civilizações poderosíssimas em sua época, e influenciaram o mundo antigo, e muito do que eles fizeram também influenciaram e influencia até hoje o mundo ocidental, principalmente o mundo ocidental no qual nós estamos inseridos. As nossas Américas, o que mesmo, adolescentes? América? América do Sul, América. Qual outra? Europa. Vocês vão tudo para a aula de geografia, turma. Estou sentindo que vocês estão com dificuldade. Vamos para a aula de geografia. Certo? Então, o nosso mundo ocidental inclui... vamos falar o nome dos países que fica mais fácil, né? Inclui Estados Unidos da América, inclui Alemanha, inclui Portugal, e assim sucessivamente. Inclui Brasil, Bolívia, Argentina, Chile... Certo? Essas são aí as Américas e o mundo ocidental, a Europa. E influencia até hoje, na educação, no militarismo, na segurança. Então, existe muita influência dos gregos, muita influência dos romanos, até hoje. Onde é que Paulo queria chegar quando ele falou aquilo que Érica disse lá no Areópago, onde tinha estátuas de diversos deuses, e ele estava ali também filosofando com os demais? Paulo, queridos, estava tentando mostrar a salvação para aquele povo, para aqueles homens, cuja ocupação na época era saber dos novos acontecimentos, dos novos modismos e das novas teorias. Era essa a ocupação da turma, a ocupação boa, né? E seguindo, meus amados, nós hoje, até hoje, temos inspiração nas pregações de Paulo. E não somente estas pregações, mas outras demais. E ele estava trazendo para os gregos, ali naquele local, e também para os romanos, a igreja de Roma, lá aos romanos, no capítulo 11, ele estava trazendo o verdadeiro centro, o verdadeiro cerne da fé, o qual vale para nós até hoje. Esses gregos que foram citados, já morreram. Esses filósofos não tem nem pó deles mais. Esses grandes e maravilhosos soldados romanos, eles também já são só o pó, não existe mais. Já se foram, a poeira já levou. Mas o nosso Jesus está vivo! Glória a Deus! E esta é a nossa perspectiva de vida. E é por isso que nós declaramos que nele nos movemos, por ele nós existimos. É nele, é somente nele, por ele e para ele. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Paulo afirma isso, ele implica que não é só uma vivência aqui na terra. Ele fala também de uma vivência principalmente eterna. Porque das coisas eternas havia uma dificuldade de entendimento.
Ele encerra que dele vivemos, significa que para abrir e fechar o olho, para sentar, para levantar, para tomar um copo d'água. E, queridos, ele está querendo dizer que para todas essas coisas simples, básicas, nós precisamos de Cristo. E para também as mais complexas. E quando se fala de reino de Deus, aí é que nós precisamos de Cristo mesmo. Aí é que nós precisamos viver nele, aí é que nós precisamos estar nele, aí é que nós precisamos existir no Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele fala de si mesmo algumas coisas importantes. E dentre elas, nós vamos falar 8. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus fala que ele é o pão da vida, que está escrito em João 6,35. Quem aqui gosta de levantar de manhã? Muito obrigada. E não ter um pãozinho? Quem que gosta do pãozinho de manhã? Todo mundo, né? Ah, pastora, sem pão não tem vida. Sem chance de ter vida. Jesus, ele se assemelhou a um alimento comum, que muito tempo o pão já existe nas civilizações. É um dos alimentos mais conhecidos. É claro que ele sofreu várias transformações. Então, Jesus se identificou como o pão da vida. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Queridos, tudo que existe na Terra precisa de luz. Por isso nós temos um sistema solar. Por isso nós temos um sol que nos ilumina. Por isso nós temos a lua de noite. Tudo para existir, tudo para viver, precisa de luz. Então, vocês veem que Jesus vai se comparando a coisas básicas. Coisas básicas. E ele diz também, eu sou a porta. Isso significa o quê? Trânsito. Isso significa ir e vir, entrar e sair. Isso significa oportunidades. Isso significa movimento. É nele, é em Jesus. Ele fala também que é o bom pastor. Ele é um que dirige. Todo ser humano precisa de alguém que seja o seu mestre. Todo ser humano, nós basicamente aprendemos por repetição. Nós basicamente aprendemos por exemplos. Aprendemos com pessoas nos mostrando o caminho, nos mostrando como fazer e o que fazer. Quando nós dizemos que é em Cristo, é de Cristo que nós vivemos, nós precisamos saber o que vem dele. Então vem dele a estrutura para a nossa vida e assim sucessivamente. Ele diz que é a ressurreição e que também é a vida. Nós, seres humanos, fomos feitos lá no Éden para viver eternamente. Vivemos para sempre. Mas o pecado tumultuou a nossa vida. E nós temos uma concepção de vida limitada. Mas Jesus é a ressurreição, aleluia. E ele torna essa vida, que pode ser morta, numa nova vida e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz também que é o caminho, é a verdade e a vida. E Jesus também diz que é a videira verdadeira. E ele diz lá em Apocalipse, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o começo, eu sou o fim. E se em Jesus você vive, você também sabe de onde você vem e para onde você vai. Aleluia! De onde nós viemos de Deus. E para onde nós voltaremos? Em Cristo Jesus. É para Ele que nós iremos novamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todas essas afirmações de Paulo, as afirmações de Jesus, apontam para símbolos terrenos, mas para exemplificar verdades espirituais. Isso aí é a didática de Jesus. Professores, aprendamos com Jesus. E seguindo, quando Jesus fala que é o pão da vida, em João 8:58, ele declara que antes que Abraão existisse, Jesus já existia. Ele diz assim, eu sou. E essas duas palavras, os judeus até evitam de usar. Porque são palavras que se referem especificamente a Deus. Só Deus pode dizer eu sou. E Jesus vem falando eu sou em muitos versículos da palavra do Senhor, além desses que nós citamos. E queridos, dele vivemos, assim como Paulo, na Grécia. As nossas gerações, assim como a geração grega, romana e tantas outras, sofreram e tiveram ataques do maligno obrigada, querida, para afastá-los de Deus. Vocês também, queridos, vocês também sofrem. Nós também sofremos. É por isso que a gente conversa com vocês. Adolescente tem que orar. Não pode confiar só na oração, não pode ficar só na oração da mamãe e do papai. Nós também precisamos orar. Nós também precisamos vir à igreja. Nós também precisamos consagrar. Nós também precisamos ler a Bíblia. Porque assim como as gerações antes de nós foram atingidas, nós também somos alvo do inimigo das nossas almas.
E, queridos, quando se trata destas coisas, independente se é menino, se é menina, se é homem, se é mulher, se é adulto, adolescente, criança, o inimigo não olha a faixa etária, o inimigo olha almas. E o seu propósito é roubar, é matar e destruir. Agora os pais, o que é que nós temos feito hoje? E os que vão se casar? Eu sei que os pais que estão aqui não têm feito isso. Mas observemos e ajudemos os nossos irmãos que ainda não conseguiram alcançar essa bênção, certo? O que nós fazemos hoje com os nossos filhos, os pais? Nós terceirizamos o afeto, terceirizamos a educação, terceirizamos o ensinamento, terceirizamos a diversão, o lazer dos nossos filhos. O afeto a gente deixa, a vovó dá afeto. A educação tem os professores. Eu sei que tem muitos professores aqui. Para a educação, tem a escola. Para a diversão, um computador, um game, e esse menino vai tudo bem, contanto que não me encha a paciência. Queridos, é triste, porque além de problemas pessoais, além de problemas no desenvolvimento mental da criança, também acarreta problemas na sua saúde. Então, queridos, nós não podemos passar adiante aquilo que é nossa responsabilidade, aquilo que Deus deu para nós, como pais, como mães, como tios, como tias, como avós. Tem que ser nós mesmos. Aí, às vezes, mãe fala assim, tudo sou eu nessa casa. Mãezinha, é a senhora mesmo, minha querida. O pai, tudo tem que ser comigo? É com o senhor mesmo, papai. É com o senhor. O senhor é que resolve este negócio, certo? Então, não terceirizemos. E vocês, adolescentes, não vão na onda da terceirização também de tudo que nós falamos. Conselho é com o pai e com a mãe. Você não tem que procurar com um coleguinha da sua idade, não. Ele é da sua idade. O que ele vai falar para você? Como nós estamos falando de Paulo na Grécia, os gregos, até 7 anos, a criança ficava junto com a mãe. Ali. Após 7 anos, como eram países muito voltados para o militarismo, a criança ficava solta, à mercê, a partir dos 7 anos, e podendo fazer o que ela quisesse, para que ela criasse resistência, para que ela se tornasse um homem forte, uma jovem forte. Era o princípio de parte da educação espartana e parte da educação em Roma, por serem países militares. É terceirização da educação. O que uma criança de 7 anos sabe de vida? E nós, queridos, infelizmente, nos nossos dias, temos nos deixado contaminar por essa filosofia que vem lá da Grécia. Nós precisamos de filosofia que vem do céu. Aleluia! Precisamos de palavra de Deus. Precisamos de orientação do Senhor nas nossas vidas. E finalizando, meus queridos, quando eu espero que os irmãos estejam entendendo, estamos pulando muitos pontos. Quando Paulo fala que em Cristo nós vivemos, que é nele que nós vivemos, e Jesus se mostra como tudo aquilo que nós já citamos, que diz respeito à vida, nós queremos ressaltar alguns, e nós, como servos de Deus, não podemos ficar parados diante disso, mesmo que o sistema empurre, nós precisamos de alguma forma empurrar o sistema, pedir a Deus uma maneira. E quando Jesus Cristo faz todas aquelas afirmações a respeito de si mesmo e sobre a sua importância para a nossa existência, nós queremos citar 5 fatos determinantes da vida de Jesus. O primeiro deles, a sua encarnação. Jesus foi nascido de mulher. Gálatas 4:4, 1 João 1:1 e 2. E vem confirmando a palavra de Deus que foi dita lá no Éden, em Gênesis 3:15, que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Olha Jesus se identificando conosco. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele não é um Jesus distante, que só aponta e sai raios dos seus dedos. Não é um Jesus distante, que só olha para nós e dá um sopro e nós somos destruídos. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez homem, ele comeu, ele se cansou, ele andou em embarcações, ele viajou, ele teve pó nos pés, ele teve dor no corpo, assim como nós. O soberano se fez carne e habitou entre nós. Outro fato determinante do viver em Cristo. Em sua trajetória como homem, Jesus curou enfermos, expulsou demônios, ressuscitou mortos, alimentou o povo, anunciou o reino de Deus, como descrito nos evangelhos, e para cumprir o plano de salvação, ele morreu por nós.
Isso nenhum homem podia, não pode e jamais poderá fazer. Isso é exclusivo de Jesus. Morrer pelos pecadores e ser mediador entre Deus e os homens. Isso está escrito, queridos, em Isaías, capítulo 53, versículo 3, e 1 João 2, 2. O poder, e quando nós olhamos, falando novamente da expressão eu sou, nós vemos essa expressão que Jesus usou lá no Getsemane, em João, no capítulo 18, versículo 6. O poder emanado da expressão eu sou, ele ainda estava como homem, carne. Mas quando os soldados foram procurar Jesus e querer saber quem era ele, ele simplesmente disse, eu sou. E todo mundo caiu na hora. Pensa, um homem sem alto-falante, sem nenhum recurso altissonante, para que sua voz ficasse mais ou menos poderosa, disse no meio dos soldados, no meio de uma turma de gente, junto com seus discípulos, eu sou. E todos caíram. Aleluia! Tem ou não tem vida? É vida ou não é vida viver com Jesus? Aleluias. E a outra expressão, ele lá na cruz do Calvário, querido, se Jesus morresse, ele já teria cumprido o plano de salvação. Morreu, já foi dado sangue, não é? O sacrifício não exigia sangue. O sangue não foi derramado? Foi derramado. Então Jesus lá na cruz do Calvário, depois que deram vinagre para ele, ele disse uma frase que eu sei que todos se lembram. Ele disse, está consumado, está feito, está encerrado, eu já paguei o preço, já está tudo resolvido, já está aberto de novo o caminho. Ele não falou lá atrás que ele é o caminho, a verdade e a vida? Quando ele disse está consumado, ele diz não tem mais buraco, não tem mais obstrução nesse caminho, não tem mais véu para impedir o caminho, não tem mais nuvem para impedir o caminho está livre, o caminho da salvação, aleluia! Isso Jesus disse após tomar gotas de vinagre ali na cruz do Calvário. Ele disse está consumado, mas ainda restava uma vitória. Restava a vitória sobre a morte e a vitória sobre o inferno para coroar o plano de Deus. E quando Jesus declara em Mateus 28, 18, quando ele está ainda falando com seus discípulos e nos deu a grande comissão, nos mandou pregar o evangelho, ele disse, é-me dado todo o poder, aonde? No céu e na terra. É-me dado metade do poder? Foi dado a Jesus todo o poder. Além do poder de religar o homem a Deus, o poder de dominar o inferno, o poder de vencer a morte após o terceiro dia. Louvado seja o nome do Senhor. Além de abrir o caminho que estava obstruído pelo pecado, ele ainda venceu sobre tudo. Para dizer para você, adolescente, você é mais que vencedor se você vive de Cristo Jesus. Para dizer para você, jovem, você é mais que vencedor se você vive de Cristo Jesus. Aleluias! Não há vida fora de Cristo, queridos. Não há vida fora do Senhor Jesus. Muitos podem até dizer para vocês, tem outro caminho, tem outra solução, tem outro jeito, mas não existe. Não caia na conversa do inimigo, porque está querendo tirar você do caminho. Entenda isso em nome de Jesus. E que a palavra do Senhor produza o efeito que só ela pode produzir, pelo Espírito Santo de Deus, na sua vida e na minha vida. Amém? Coloquemos-nos de pé nesta noite. Depois deste momento aqui com os irmãos, nós teremos ali um cachorro quente 0800. Louvado seja Deus. Cachorro quente, irmãos, é congresso de adolescente, né? Então, comidinha de adolescente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que Deus abençoe a cada um dos irmãos. E nós louvamos o nome do Senhor Jesus, né? Pela vida de cada irmão, de cada irmã. Que obra é esta?
Amém. Esse departamento de adolescentes. Oh, Senhor da glória. Oh, Senhor. Amém. Obrigada. Que Deus abençoe. Então, irmãos, nós louvamos o nome do Senhor pela vida de cada irmão. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos irmãos. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a vida de cada um. E nós pedimos aos irmãos encarecidamente: orem por nós, orem pelos adolescentes, orem pelas famílias dos adolescentes. Amém? E que assim, cada um desses anuncie poderosamente a verdade da vida em Jesus. A verdade é a vida em Jesus Cristo.